Olá, gente! E aí? Preparado para a nossa segunda aula da unidade 5? Então, vamos começar com força total. O que a gente vai aprender nessa aula de hoje é plural das palavras. Então, nós vamos ver como que é formado o plural, né, no inglês para algumas palavras. Então, fique aí antenado e a gente vai começar agora. Isso aí. Então, vamos lá. Começando, né, sem encheção de linguiça, vamos direto ao ponto. Então, o plural no inglês, ele é basicamente parecido com o nosso do português. Então, como que ele é feito? Geralmente acrescenta S na palavra, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos, né, de plural. Então, por exemplo, se eu falar boy, que é menino, né, que a gente aprendeu na aula passada. Então, plural de menino, que é meninos, então seria boys, ok? Então, boy, boys. Se for meninas, então o singular, girl, plural, girls, ok? Então, girl, girls. Se, por exemplo, tiver livro, né? Livro é o quê? Book. Então, plural de book, books, ok? Books. Se eu tiver uma maçã, apple, várias maçãs, apples. Então, apple, apples. E caneta, se eu tiver uma caneta, pen. Se eu tiver mais de uma caneta, pens. Ok? Pen, pens. Pen, pens. Tá claro? Beleza? Entendeu? Então é só acrescentar S. Então agora vamos ver alguns exemplos de singular e plural. Agora, além de acrescentar o S na palavra, que vai para o plural, a gente vai fazer o plural do verbo to be, para você começar a acostumar com o verbo to be no singular e no plural. Lembra que no singular a gente usa is. E para o plural a gente usa are. Então a gente vai fazer aqui algumas frases para você já ir acostumando com esse singular e plural, para não te confundir quando você for fazer conversação de verdade com alguém, tá bom? Então vamos pegar um exemplo. Vamos começar, por exemplo, falando assim, o Jack, né? Eu tenho o Jack e ele é um menino. Então como é que eu falo? Jack is a boy. Então, Jack is a boy. Então o Jack é, né, singular, então is, né, a, que é um, né, artigo, um, menino, a boy. E por que que é a? Porque antes de consoante, que é o B, né, de boy, a gente usa a. Lembra? Então, Jack is a boy. Agora vamos supor que em vez de ter só um menino aqui comigo, eu tivesse dois. Eu tivesse o Jack e o Oliver. Então vamos lá. Então, Jack e Oliver. Então, como é que eu falo i em inglês, que a gente aprendeu na aula passada? And. Então, eu vou falar Jack and Oliver. Agora, eu não posso usar mais o is, porque o is é só para ele. Agora, eu não estou falando só dele, eu não estou falando só do Jack. Eu estou falando do Jack e do Oliver. Estou falando deles. Eles, os dois meninos, eles. Então, como é que é eles em inglês, que a gente também já aprendeu no vocabulário passado? They. Então, they são eles. E qual que é o verbo que vai com they? Qual que é a forma do verbo to be? Qual que é o plural? É are. Então, eu vou falar Jack and Oliver are boys. Aí o boy vai para o plural, que é boys, né? São meninos. Então, Jack and Oliver are boys. Então, quando eu falo de um menino, eu falo is. Então, Jack is a boy. Mais de um eu uso are. So, Jack and Oliver are boys. Maravilha? Então vamos para o nosso segundo exemplo para fixar. Então agora eu vou falar da Sophie, vou usar uma menina. Então Sophie, né, que é uma menina. Então eu vou falar, Sophie é uma menina. Então como é que eu falo? Sophie is a girl. Sophie is a girl. Ok? So Sophie is a girl. Então usei o is porque é singular, é só uma menina. Agora, além da Sophie, eu vou ter aqui comigo a Emily. Então, vou falar das duas, a Sophie e a Emily. Então, e é o and, lembra? Então, eu vou falar Sophie and Emily are girls. Por que que eu falei are? Porque é o plural. Então, duas meninas, então eu falo are. Então, elas são, they are. Sophie and Emily are girls. Se fosse uma só, eu falaria is. Sophie is a girl. Sophie and Emily are girls. Tá claro? Acho que sim, né? Claríssimo, né? Porque é fácil, gente. Então é só prestar atenção e
já já vai estar aí na ponta da língua, tá? Não fica desesperado. Você acabou de aprender o they, então se demorar um pouquinho, é natural, mas daqui a pouco já fica assim, ó, já sai sem você perceber, já sai, né? Você vai bater papo e já vem na sua boca, assim, na ponta da língua, sem você fazer muito esforço. Então, fica calmo, tá? Vamos mais um exemplo? Agora vamos usar como exemplo uma coisa. Eu já falei de um menino, de uma menina, né? De uma pessoa, sexo masculino, a pessoa, sexo feminino. Agora vamos falar de um objeto. Então, vou usar como objeto, o que a gente aprendeu na aula passada? Vamos pegar a câmera, né? Que a gente aprendeu, câmera fotográfica. Então, se eu mostrar para vocês, fala assim, ó, gente, esta é uma câmera. Como é que eu falo esta em inglês? This, som de S. Então eu falo this is, som de S, ó, this is. Não this is, que eu canso de ouvir brasileiro aqui na Inglaterra mesmo, quando eu vejo eles batendo papo, conversando com alguém, this is, não tem Z, não é S, então this is a camera, ok? This is a câmera. E por que eu tô falando this is? Porque eu tô juntando this com o is, né? Porque aqui não tem um objeto, para um só is. Então, this is a camera. Então, tudo junto, this is a camera. This is a camera, tá? Se eu tiver mais de uma câmera, eu vou falar que é elas, não é isso? Plural. Então, they, aí com plural eu não uso is, eu uso are. They are cameras. They are cameras. Tá claro? Então, this is a camera. They are cameras. Tá claro? Então, espero que tenha ficado claro. Se não ficou muito claro, volta o vídeo. É para isso que você tem aí, né, essa opção de voltar o tanto de vezes que quiser. Então, vai ouvindo até, né, vai martelando até entrar aí no seu cérebro. Já viu falar que, como é que é? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então você vai batendo, a hora entra, tá? E não desespera, que hoje foi a primeira vez que a gente usou o a, né, que é o plural. Então vai ter infinitas aulas daqui para frente que a gente vai estar usando ele. Então não se preocupe, se não fixou hoje, vai fixar nas próximas. Então vou deixar com vocês, como sempre, com o Wayne, né? Lembra? Ouve o Wayne várias vezes, repita junto com ele e acha alguém para conversar com você, para vocês repetirem junto, para um ver o que o outro está falando errado, né? Que é bom ter duas pessoas junto, que um vê o que o outro está fazendo de errado e um vai corrigindo o outro e aí vai aperfeiçoando. E no mais é isso aí. Então vejo vocês na próxima aula, espero que tenham gostado, tá? Beijão, bye bye. Singular and plural. Boy, boys. Girl, girls. Book, books. Apple, apples. Pen, pens. Examples. Jack is a boy. Jack and Oliver are boys. Sophie is a girl. Sophie and Emily are girls. This is a camera. They are cameras.